A gente volta a falar do caso da senhora que teve a perna amputada por engano durante uma cirurgia no Hospital Geral do Estado. Ontem, ela prestou depoimento. A repórter Mônica Hermírio traz novas informações sobre o inquérito que deve ser concluído em breve. Vamos ver. O delegado Robervaldo Davino esteve mais uma vez no Hospital Geral do Estado para ouvir a idosa de 73 anos que teve a perna amputada. Segundo o delegado, ele precisa tirar algumas dúvidas que surgiram no decorrer das investigações e das oitivas com os envolvidos no processo. O delegado também solicitou um laudo pericial da perna da idosa ao IML para acrescentar no inquérito, que deve ser concluído ainda na próxima semana. A idosa de 73 anos teve a perna amputada depois de dar entrada no HGE para a realização de uma cirurgia que corrigiria uma fratura no tornozelo. Mas o prontuário dela foi trocado por um de uma outra paciente com o mesmo nome. Toda a equipe que participou da cirurgia já foi afastada. A Polícia Civil continua investigando o caso. Do bairro do Farol, Mônica Hermírio. Valeu, Mônica, muito obrigado pelas informações e que história, né? E claro, a gente continua nessa história, nesse caso, o repórter Bruno Protásio está ao vivo com o delegado responsável por isso. Bruno, quais são as novas informações desse caso, hein? É com você. Então, Douglas, como a gente acabou de ouvir na matéria da Mônica em relação a este trabalho de investigação, havia então essa necessidade do depoimento da dona Maria José, que segue internada, ela que teve a perna amputada, e eu estou agora com o delegado Robervaldo Davino, responsável pelas investigações, que colheu esse depoimento ontem. Doutor, bom dia. Em relação a esse trabalho, esse depoimento, o que foi dito pela dona Maria José, o que já foi colocado nesse momento da investigação? Bom dia Wilson, bom dia Douglas. Na realidade, o inquérito é uma grande quebra-cabeça, você vai montando. E quando você tem a possibilidade de ouvir a vítima, tomar o depoimento da vítima, melhora, porque a vítima viveu a situação. Neste caso, ela viveu a situação. Ela contou tudo o que aconteceu desde o momento que ela sofreu o acidente de trânsito antes de ir para o HGE. Relatou tudo o que nós precisávamos ouvir e agora vamos comparar o que ela falou com o que foi dito pela médica, a cirurgiã, pela anestesista e as enfermeiras, inclusive os maqueiros, todos eles foram ouvidos. Precisamos ouvir mais 2 ou 3 pessoas para concluir o inquérito e na próxima semana, eu acho, no máximo até sexta-feira, estaremos entregando para o Ministério Público. Tudo aponta realmente ao erro médico, à confusão dos nomes que tinha sido colocado anteriormente, doutor? A princípio, sim, porque o próprio diretor-geral do HGE, o médico, ele falou que houve um erro. Nós estamos tentando descobrir quem errou. A princípio, todo o pessoal ligado à área de medicina, o pessoal de quem fez a cirurgia, quem deu a anestesia e as pessoas que conduziram até o local, alguma delas errou, só até o momento nenhuma disso foi eu que levaram a vítima e levaram o prontuário, mas não está definido ainda. Mas eu creio que daqui para sexta-feira, na próxima semana, nós teremos essa definição. Quem ainda resta a ser ouvido, doutor? Uma enfermeira que conduz o paciente da ala onde ele estava até a ala de cirurgia, conduz com o maqueiro. E uma outra pessoa, um outro médico lá de dentro que estava no momento da situação. Ouvindo esses dois, nós concluímos, vamos dar uma analisada e relatar o inquérito. Doutor, em relação ao depoimento da dona Maria José, acho que para ela foi realmente uma surpresa, um espanto diante de tudo, né? Porque ela foi conduzida e ela precisava só passar por uma correção para essa cirurgia no tornozelo, né? Exatamente, seria uma cirurgia no tornozelo, tendo em vista o acidente que ela sofreu, lesionou o tornozelo e havia necessidade de fazer uma cirurgia. Foi para lá, certa queria fazer uma cirurgia no tornozelo, ninguém perguntou nada a ela e de repente, quando ela acordou da anestesia, que ela foi anestesiada naturalmente, e quando acordou estava estranho para ela porque estava sem a perna. Então ela começou a se desesperar, chamar as pessoas foram lá e disseram, por quê? Por que disso? Aí veio aquela situação, onde aconteceu, quem foi que falhou e tal, e cabe à polícia investigar e descobrir, é isso que nós estamos fazendo.
Doutor, muito obrigado pelas informações, atualizações sobre o andamento dessa investigação. Então, Douglas, são esses depoimentos que ainda restam, que vão trazer todas essas informações para aí sim o doutor Robervaldo Davino concluir esse inquérito e aí também apontar as responsabilidades. A gente segue acompanhando todo o andamento da investigação. Volto com você. Valeu, Bruno, obrigado. Eu quero que você questione, por favor, o doutor Robervaldo Davino, se ele pode falar isso, né? O que foi que disseram a ela assim que ela disse, opa, amputaram minha perna, o que é que aconteceu? Ele pode dizer qual foi a resposta que a equipe médica ou alguém do HGE disse para ela com relação ao fato da perna dela, que ela foi para uma cirurgia A, fizeram a cirurgia B e ela ficou assim, a perna. Qual foi a primeira coisa que disseram para ela? Ela falou para ele em depoimento? Perfeito, Douglas. Vou repassar a pergunta agora ao doutor Robervaldo. Douglas pergunta se o senhor pode até falar sobre isso, doutor, em relação ao que foi dito para ela logo depois que ela acordou, viu que tinha tido a perna amputada, o que foi dito pela equipe médica, ela falou algo para o senhor durante esse depoimento, assim que percebeu o que tinha acontecido? Depois de muita insistência dela, que ela gritou, desesperada, pediu que alguém fosse lá para explicar. Aí a própria médica foi lá e conversou com ela. Disse que tinha amputado a perna dela e aparentemente houve um engano. E agora cabe a nós investigarmos. Até onde eu posso falar isso aí. Então, eles só perceberam também o erro a partir do momento que ela acordou. Exatamente. Quando ela acordou, desesperou-se e começou a gritar e as pessoas vieram. Quando vieram, ela perguntou por que haviam amputado a perna dela. Aí, em seguida, a médica veio e conversou com ela. Mais uma vez, obrigado, doutor Robervaldo. Então, é uma situação muito difícil de a gente imaginar, né, Douglas? Mas aconteceu dentro do Hospital Geral do Estado. Volto com você. Valeu, Bruno. Infelizmente, isso aconteceu dentro do Hospital do Estado. Imagina o medo, né? O susto. Você vai para uma cirurgia X e de repente olha e fala, opa, o que é que aconteceu com a minha perna? E tem que insistir para alguém dizer o que é que aconteceu, né? Você viu que o delegado acabou de falar, até onde ele pode dizer é isso. Alguém, de repente, chegou lá, a médica e disse, olha, foi um possível erro. Imagina a cabeça dessa senhora, aos 73 anos, que tinha total autonomia para tudo, ou quase tudo dentro da sua casa e na sua própria vida, ter que agora tentar se adaptar ao trauma psicológico, ao trauma físico, não é fácil. A gente vai também continuar acompanhando essa história, viu? Bruno, muito obrigado a você pelas informações, muito obrigado ao doutor Robervaldo, sempre nos atende da melhor maneira possível. Valeu, Bruno, muito obrigado pelas informações. A gente também, gente, vai continuar acompanhando essa história, né? Ninguém pode abandonar essa senhora, que coincidentemente tinha o mesmo nome de uma outra paciente que ia amputar a perna. Ela foi com um problema completamente diferente e teve a perna amputada por ter o primeiro nome e o segundo nome igual o da outra mulher. E trocaram tudo lá, os papéis, e ela pagou com uma das pernas amputada. Pode uma coisa dessa?